Você já viu as horas em um relógio de ouro? Bom, deve ser demais ver as horas em um, mas costumava significar muito mais. Há um tempo atrás, era tradição do patrão dar ao trabalhador um relógio de ouro, quando ele se aposentava com mais de 25 anos de serviço naquela empresa. Mas essa tradição foi totalmente esquecida. Por quê? Bom, talvez seja o aumento do preço do ouro ou porque vemos as horas no celular, mas provavelmente é porque simplesmente a lealdade a uma empresa é coisa do passado. Quantas pessoas você conhece que estão no mesmo emprego há mais de 10 anos? Recentemente, saiu em diversos portais de notícia que um brasileiro entrou pro livro dos recordes por trabalhar 84 anos na mesma empresa. Talvez isso seja reflexo de uma cultura que não é mais a realidade nos dias de hoje. Já em 2014, o Estadão publicou uma matéria mostrando que o tempo médio de permanência do brasileiro no emprego era pouco mais de 3 anos. Na verdade, vários estudos sugeriram que os trabalhadores em tempo integral que permanecem em seus empregos por mais de 2 anos, em média, recebem 50% menos de salário em comparação com o cargo acima, e com chances mínimas de promoção. Isso é uma grande diferença, principalmente quando levamos em consideração que os trabalhadores considerados leais são apenas executivos sêniors, ou o que é chamado lá fora de C-Level. Esse é o termo usado para descrever cargos executivos do alto escalão numa companhia. A letra C significa Chief ou chefe, como em Chief Executive Officer, o famoso CEO, que nada mais é que o diretor executivo, ou Chief Financial Officer, CFO, que é o diretor financeiro. Então, por que as empresas fazem isso? Elas têm que pagar milhares de reais para anunciar uma vaga, entrevistar candidatos, integrar novos funcionários, treinar, esperar que se adaptem. Na teoria, não seria nada sustentável fazer isso a cada 2 anos, certo? Bom, você pode pensar assim, mas existem outros motivos pelos quais as empresas não se importam mais com a lealdade dos funcionários. Entre eles estão abundância de habilidades, padronização de tarefas, globalização, escadas corporativas que não funcionam e, claro, uma demanda em constante mudança para diferentes funções. Então está na hora de descobrirmos mais esse segredo do dinheiro e entrar na mente assustadora de quem trabalha com recursos humanos e entender o que os empregadores realmente valorizam, para que você possa aproveitar o máximo da sua carreira, que provavelmente vai estar trabalhando até os 100 anos. O primeiro fator que está arruinando a lealdade nas empresas é a demanda por diferentes funções. Se você olhar no LinkedIn hoje, provavelmente vai encontrar muito mais empresas procurando engenheiros de desenvolvimento de software do que operadores de call center. À medida que a tecnologia se desenvolve, ela cria novos empregos, ao mesmo tempo em que torna outros empregos totalmente obsoletos. Isso significa que muitas pessoas vão terminar suas carreiras trabalhando em empregos que não existiam quando começaram a trabalhar. Naturalmente, se você estiver em uma função que pode ser facilmente substituída por uma máquina ou apenas um software, provavelmente será demitido, o que reduz o tempo médio de permanência da força de trabalho. Isso também vale para o outro lado. Um contador que percebe que pode ganhar o dobro como social media, que é a pessoa que gerencia redes sociais de um especialista ou empresa, provavelmente também vai abandonar o barco. O trabalho mais procurado entre as crianças de hoje em dia é o de YouTuber, e eu fico imaginando que as pessoas há 20 anos atrás pensariam: o que é um YouTuber? Eu sei que isso não é novidade para vocês, então não vou gastar muito tempo com esse assunto, mas tenta manter isso em mente, enquanto olhamos para outras forças que afastam as empresas de valorizar a lealdade do funcionário. O segundo fator é a abundância de habilidades disponíveis para os empregadores. Sabemos que hoje em dia é muito alta a taxa de pessoas que se formam na faculdade. Um diploma, por bem ou por mal, não é mais uma raridade. Faz bem para as empresas essas novas contratações por alguns motivos. Os recém-formados são mais baratos do que os mais experientes, e naturalmente são mais jovens e dispostos a fazer horas extras para garantir a entrega dos projetos. Um exemplo claro disso são as 4 grandes empresas de contabilidade. Elas pagam mal, mas oferecem programas de pós-graduação ao colaborador e esperam o máximo sacrifício. Elas oferecem isso já com o entendimento de que quase nenhum desses graduados vão continuar na empresa, e ao invés disso, vão buscar cargos com salários mais altos e um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Isso depois de comprometerem 2 anos de suas vidas para dar esse impulso no currículo, ou como eu diria, venderem sua alma. Um relatório interno recente descobriu que a Deloitte tem uma taxa de rotatividade de pessoal de cerca de 13% ao ano, o que custa à empresa
427 milhões de dólares por ano. Isso com despesas de contratação e treinamento, contando também com os intangíveis, como atrasos em projetos devido à saída dos funcionários. Isso parece ruim, mas eles sabem bem no que estão se metendo. De um lado, a Deloitte consegue mão de obra barata por alguns anos, e aqueles juniores sobrecarregados podem colocar uma pós-graduação no currículo, para que depois possam conseguir um emprego melhor em outra empresa normal. Essas empresas normais que contratam esses funcionários adoram esse tipo de programa por 3 motivos. Primeiro, sobreviver 2 anos em uma empresa de contabilidade desse porte é uma boa indicação que eles aguentam uma grande carga de trabalho. O segundo motivo é que eles vêm equipados com alguns insights bem úteis. Se um graduado da KPMG estava fazendo um trabalho de consultoria no setor farmacêutico e depois vai trabalhar, por exemplo, na Johnson & Johnson, ele já vai saber desde o primeiro dia como funciona o negócio, porque ele já estava envolvido nisso nos projetos passados. E talvez mais importante, ele vai saber como seus concorrentes estão operando. Eu não tô falando de espionagem corporativa aqui, mas apenas coisas como: a Pfizer agora tá usando esse software financeiro que ajuda na contabilidade. Insights simples como esse podem economizar milhões para essas corporações. Agora, isso não é algo específico só dessas empresas de contabilidade, eu apenas estou usando um exemplo. A verdade é que grandes corporações sabem que a melhor maneira de permanecer no topo é garantir uma boa demanda de talentos que já trabalharam em seus concorrentes. Isso se torna ainda mais importante quando você considera a globalização de hoje em dia. O aumento de multinacionais e o grande aumento na migração de mão de obra qualificada significa que o conjunto de talentos que as empresas podem escolher em quase todos os setores é bem amplo e profundo. Já é normal as empresas anunciarem cargos de nível básico globalmente, já que quase todo mundo está trabalhando de casa. Agora, a terceira razão pela qual as empresas adoram essas contratações externas, especialmente quando se trata de cargos mais altos, é porque evita trágicas reações em cadeia na contratação. Eu vou te explicar. Imagina uma empresa que fez todo o esforço para promover os funcionários internos e preencheu os cargos do alto escalão só com pessoas de dentro da empresa. Isso parece bom, mas pode causar vários problemas. Digamos que um dia o gerente sênior se aposenta e o gerente pleno de um dos 4 departamentos supervisionados pelo sênior é escolhido para substituí-lo. Em seguida, um gerente júnior da equipe de projetos é escolhido para substituir esse gerente pleno. E então, um coordenador se torna gerente júnior. Esses colaboradores com certeza vão estar se sentindo muito bem, e na teoria, esse é o exemplo de conto de fadas de subir na escada corporativa. Mas você já pode estar começando a ver os problemas. Essa empresa não só perdeu o gerente sênior, mas agora tem 4 pessoas em funções importantes que são totalmente novas em suas funções, todas ao mesmo tempo. Não importa quanta experiência essas pessoas tenham, sempre vai ter algum tipo de curva de aprendizado nessas novas funções, de modo que projetos podem atrasar meses, por causa dessa escada corporativa ineficiente. Agora, compara isso com a alternativa de que esse gerente sênior é simplesmente substituído por um contratado externo, e a empresa não tem que lidar com todo esse drama, e ainda de bônus, pode acabar afastando um funcionário talentoso do concorrente. Só tem ganhos nisso, e ainda em dobro. Agora, você pode falar que isso não é novidade, mas, ironicamente, como essas empresas têm adotado estruturas organizacionais mais planas, com funções menos definidas, ficou mais difícil saber quem faz o quê. E a clássica frase, você é insubstituível, perdeu o significado. E para sorte das empresas, esse processo de contratação externo ficou muito mais fácil, graças à padronização de tarefas no trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta para todos os funcionários de escritório que estão assistindo. Qual programa você mais usa na sua função? Provavelmente o e-mail, certo? Se não, talvez algum produto Microsoft como o Word ou Excel. E quem não se encaixa nessa categoria pode ser algum tipo de programador. O ponto aqui é que a adoção de computadores no local de trabalho melhorou muito nossa produtividade. Uma planilha que levava semanas para ser feita por uma equipe de contadores há 2 décadas, agora pode ser criada em uma tarde pelo estagiário no Excel. Isso além de maximizar as horas de trabalho, o que também tornou a maioria das funções bem mais uniformes. Se você trabalha com vendas, atendimento ao cliente, administração, contabilidade ou qualquer outra função que envolva o uso de um computador, é provável que exista um pacote de software padrão na indústria que é adotado pela maioria das empresas. O exemplo disso é o gerente de banco. Há algumas décadas, ser gerente de banco era um grande negócio, quase igual ser um médico. Isso porque os gerentes de banco tinham que decidir para quem eles iam conceder os empréstimos e quem seria recusado. Isso pode parecer fácil hoje na era da pontuação de crédito, mas naquela época era necessário um entendimento muito detalhado das funções do negócio, da economia local, da economia nacional, das leis e da própria posição financeira do banco.
Além disso, os gerentes de banco eram incentivados a ter fortes relacionamentos com empresários locais e a comunidade em geral, com o objetivo de fazer negócios. Já hoje em dia, o gerente do banco é como se fosse um atendimento ao cliente mais premium. Eles não tomam decisões sobre quem recebe ou não um empréstimo. Isso é feito por um departamento de crédito que apenas insere números em um programa de computador que aprova ou recusa o crédito. Substituir um gerente de banco há 40 anos atrás era um bom negócio. Como sua função dependia tanto da experiência como o de relacionamentos do dia a dia, eles eram substituídos, na maioria, por pessoas da mesma agência. Substituir um gerente de banco hoje é tão simples como colocar um anúncio de emprego e esperar uma fila de novos candidatos esperançosos na porta. Agora, se tudo isso parece deprimente, olha, não precisa ser. Claro que o sonho de ter um bom emprego estável numa carreira de 40 anos provavelmente está morto, mas a realidade atual é revigorante e honesta. As empresas estão lá para tirar o máximo de proveito de você, até que uma alternativa melhor apareça, e você está lá para tirar o máximo de proveito de uma empresa, até que uma alternativa melhor também apareça. Ora, troque de emprego. As estatísticas não mentem, você ficará melhor com isso. Como vimos, a única maneira de subir na escada corporativa é pulando entre elas. E sim, os empregadores vão tentar ferrar com você. Eles são uma empresa, não uma instituição de caridade. Então dane-se, faz aquele perfil sofisticado no LinkedIn com uma boa aparência. Aceite qualquer certificação ou treinamento que sua empresa pagar e não se engane pensando que você vai ser recompensado pela sua lealdade, porque simplesmente não vai. Claro que existem outros fatores em jogo aqui. Todas as estatísticas e tendências que esse vídeo explorou foram para funcionários em tempo integral. Essa situação seria muito pior se incluísse o grande número de trabalhadores casuais. Em breve vou fazer um vídeo sobre isso, então fica ligado. Mas tem outro fator que não exploramos aqui, que é o crescimento de empregos inúteis, que basicamente tem menos poder de permanência do que as funções tradicionais. Felizmente, eu já fiz um vídeo inteiro sobre esse assunto, então vai em frente, confira para continuar descobrindo os segredos do dinheiro. E se inscreve.